Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos começar a ver a teoria sobre desativação de catalisadores. Então, nós já vimos que as etapas de uma reação catalítica sólida são essas 7 etapas aqui. E nós vimos mais a fundo as etapas 3, 4, 5, que são efetivamente as etapas químicas da nossa reação. Então, a adsorção do meu reagente na superfície do catalisador, a reação propriamente dita, aqui no caso do reagente A dando um produto B, e a desorção de B na superfície. Então, essas três etapas são entendidas por nós como reações químicas e nós deduzimos as equações delas, velocidades de reação, como se eu tivesse três reações químicas distintas. Ok, mas não é porque eu tenho um catalisador que a minha reação vai ser sempre catalisada da mesma forma, com a mesma velocidade. Vários fatores podem estar acontecendo e esse catalisador pode começar a perder o poder de catalisar a minha reação. É isso que a gente chama de desativação. Então, a desativação de um catalisador ela vai acontecer quando esse catalisador perdeu o poder de catalisar a reação conforme meu tempo for passando. Isso acontece basicamente de três formas: seja por envelhecimento, que é uma mudança gradual na estrutura desse meu catalisador, a formação de coque ou bloqueio, que é a deposição aí de derivados de carbono na superfície, ou mesmo chamado envenenamento, que é uma deposição irreversível de substâncias nos sítios ativos. Vamos ver um pouquinho o que são cada uma dessas três formas de desativação. Começando aí pelo envelhecimento, que seria a perda de atividade devido à perda de área superficial, que pode acontecer de duas formas. A primeira delas é a aglomeração e crescimento de cristais dos metais depositados no suporte. Então eu tenho o suporte aqui com as partículas do meu catalisador. Vários efeitos podem estar acontecendo e eu vou ter migrações, seja de um cristal completo ou seja uma migração atômica acontecendo. E essas muitas partículas de catalisador vão se juntar numa única partícula maior. O que acontece é que quando eu tenho várias partículas de catalisador, eu tenho uma maior área de contato, portanto, uma maior capacidade de catalisar a reação. Já se eu tenho uma única partícula maior, eu vou ter uma menor área de contato aqui, portanto, menor capacidade de catalisar a reação. Então, se eu tenho um movimento de várias partículas de catalisador se tornando uma partícula maior, eu tenho o chamado envelhecimento, que é uma das formas de desativação do meu catalisador. A segunda forma é a perda de atividade devido ao fechamento de poros do catalisador. Então, tenho aqui o meu catalisador e eu tenho aqui um poro desse meu catalisador. Várias coisas podem estar acontecendo e obstruindo esses poros. Conforme esses poros são obstruídos, eu vou ter uma grande quantidade aqui de área que não vai estar mais acessível para os meus reagentes, levando assim ao envelhecimento e à perda de poder de catálise desse meu catalisador. A segunda forma de desativação é a formação de coque ou de bloqueio, que ela vai ser muito comum para reações que envolvem hidrocarbonetos, porque nesse tipo de reação eu tenho a formação de um material carbonáceo, que é chamado de coque, e esse coque acaba sendo depositado na superfície do material. Então, se eu tenho um catalisador inicialmente descontaminado, conforme eu tenho uma reação que gera esse coque, ele vai se tornando enegrecido aqui e esse enegrecimento acontece por conta de depósito do material carbonáceo, que vai impedir, vai cobrir toda a superfície desse meu catalisador, impedindo que ele continue catalisando a minha reação. Então, essa é uma das formas de desativação que a gente tem também. E a terceira forma de desativação é o envenenamento, que é uma quimisorção irreversível de moléculas nos sítios ativos, levando à redução desses sítios. Normalmente ela vai acontecer por conta de impurezas que vão estar presentes aí na corrente do meu reagente. Por exemplo, se eu tiver enxofre e clorados em catalisadores à base de platina. Então esses materiais eles vão fazer uma quimisorção no meu sítio ativo e essa quimisorção vai ser irreversível. Então eles vão estar bloqueando esse meu sítio ativo. Logo, ele não vai ser mais um sítio ativo que vai permitir que os meus reagentes sejam adsorvidos. Conforme o tempo for passando e esses contaminantes forem sendo adsorvidos aí na superfície do meu catalisador, eu vou tendo o envenenamento, portanto a perda de poder de catálise, e logo essa é uma das formas de desativação também de catalisadores. Bom, essa aula é bem teórica só para apresentar para você as possíveis formas de desativação que a gente tem. A partir da próxima aula, a gente começa a ver o equacionamento de todas essas desativações e como aplicar isso em problemas.
Dito isso, eu fico por aqui. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, então curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!